Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Fala Cientista. Aqui nós abordamos os mais diversos temas das variadas áreas do conhecimento, apresentando pesquisas, projetos e ações científicas produzidas em nossa universidade e que se manifestam no nosso dia a dia. Acompanhe as nossas redes sociais, participe, pois aqui você é parte do nosso programa. E no episódio de hoje, nós seguimos mostrando a produção científica aqui no interior do estado. Hoje apresentamos um trabalho que remete à nossa ancestralidade, os povos indígenas e sua presença nos sertões. Vamos conhecer os estudos desenvolvidos por historiadores do Centro de Ensino Superior do Seridó, o CERES da UFRN. Para iniciar, vamos acompanhar uma reportagem sobre o nosso tema de hoje. Muitos dos estudos sobre a conquista e colonização dos sertões e ribeiras das capitanias do norte evidenciam a presença de duas importantes nações, Tarariú e Cariri. Apesar de terem dominado consideráveis porções territoriais, ainda há pouco conhecimento acerca das etnias que as integravam e os espaços em que habitaram. O objetivo é esse, compreender melhor a ação dos Tarariú nesses sertões e também ver se os Cariri também atuaram aqui. Você tem que lançar mão de várias tipologias de fontes. Eu vou elencar três que eu estou trabalhando metodologicamente. Primeira são as cartografias coloniais, os mapas, que trazem, ou seja, embora digamos assim, não muito preciso, as localizações não muito precisas, as localizações desses nativos. Essa é a primeira fonte. Cartografia nos mapas mais antigos possíveis. Esse é o primeiro tipo de fonte. O segundo tipo de fonte é aquele documento do Arquivo Histórico Camarino, os manuscritos do século XVII e XVIII. Também traz registro, embora diminuto, porque as informações que nós temos desses nativos são filtros, são filtradas, são os colonos, os conquistadores que escrevem sobre suas atitudes, as suas alianças, seus ataques às vilas, etc., aqui a Casa Forte. O terceiro tipo de fonte que eu estou trabalhando são os vestígios arqueológicos. As pesquisas científicas realizadas por professores do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus Caicó, estão possibilitando compreender de que forma a ocupação dos indígenas refletiu na composição da região Seridó-Potiguar. Durante muito tempo, os estudos feitos por historiadores falaram ou deram certas versões do processo de ocupação dos sertões, do que hoje chamamos de Seridó, como sendo quase que exclusivamente pautados na presença de pessoas brancas, ou portuguesas, ou filhas de pessoas de Portugal. Entre os anos 1990 e 2000, nós temos uma mudança na produção do conhecimento histórico feita no âmbito do Rio Grande do Norte. Essa mudança ela é, em grande medida, proveniente tanto de professores da UFRN que saíram do Estado para fazer pós-graduação fora, quanto da própria pós-graduação em História implantada na UFRN nos anos 2000. Então, nós temos um trabalho pioneiro da professora Fábio Martins Lopes, a dissertação de mestrado e a tese de doutorado, feitas na Universidade Federal de Pernambuco, que já mostraram de forma muito, muito pioneira que a população indígena do Rio Grande do Norte não havia desaparecido por completo após os eventos das guerras de conquista, a chamada Guerra dos Bárbaros. A população indígena, embora tenha sido, uma grande parte dela, alvo de uma política genocida do Estado português, da coroa portuguesa, durante a Guerra dos Bárbaros, uma outra parcela dessa população também sobreviveu. Os documentos da Paróquia de Santana de Caicó, bem como os documentos da Justiça Pública do Seridó, demonstram que diversas pessoas que foram chamadas de os homens de índios, genericamente, e as mulheres de índias, ou alguns chamados de nação tapuia, entre aspas, estiveram presentes no processo de ocupação e de colonização do Seridó. Sendo algumas dessas pessoas moradores e moradoras agregados às fazendas de criação de gado, outras pessoas, dentre esses indígenas, conseguiram atuar junto à própria máquina burocrática que foi se desenhando. Pelas informações que a gente vem rastreando, muito provavelmente deveriam viver e conviver junto com a população de pessoas escravizadas. Então,
para chegar ao ponto de que as pesquisas têm demonstrado, evidentemente, que houve sim uma presença, uma sobrevivência da população indígena, em termos diminuta, mas houve essa sobrevivência, e em grande parte, muitos dos filhos, pelo que eu venho conseguindo rastrear nas pesquisas mais recentes, muitos dos filhos dos índios e de índias, a Igreja Católica não denominou mais de índios, mas sim de pardos e pardas, colocando para a gente um novo desafio, que é rastrear os descendentes desses indígenas, né, e tentar verificar como os descendentes deles, nos dias atuais, conseguem, através dessa pesquisa histórica, da montagem das árvores genealógicas, reconhecer-se enquanto descendentes de um índio, né, embora seus ancestrais tenham sido chamados de pardos ou pardas. A Guerra dos Bárbaros, como é chamada esse movimento de resistência indígena à interiorização, ela vai se iniciar na Bahia, exatamente com um levante das populações Cariri. Então, nos documentos, em alguns momentos, esse levante dos indígenas vão ser chamados de Confederação dos Cariri, como se os índios tivessem se unido e essa união se desse a partir de uma liderança Cariri. Só que nem houve uma união, não houve uma coalizão de grupos indígenas diferentes lutando contra o inimigo comum, e não foram só os Cariri. Um dos elementos que permite a gente separar os Cariri dos Tarairiú é exatamente a organização social desses grupos, né? Os Cariri são grupos sedentários que vivem em aldeias fixas e que são produtores de alimentos vegetais, ou seja, são agricultores, enquanto que os Tarairiú são populações caçador-coletoras, ou seja, são populações nômades que não têm o hábito de realizar o plantio. Então, nós temos no litoral os povos Tupi, representados aqui no Rio Grande do Norte pelos Potiguara, e nós vamos ter no interior os Tarairiú, que foram então descritos como populações tapuia, né? Populações que não falavam a língua tupi. E os estudos desses povos nativos ajudam a entender a nossa sociedade atual. A contribuição das populações indígenas na formação do Seridó, ele se dá exatamente nesse contingente genético, que vai formar essa sociedade, que vai dar origem a essa sociedade, mais uma vez num processo de miscigenação entre, no caso agora, os luso-brasileiros, ou seja, os descendentes dos portugueses que viviam aqui na colônia, e essas populações que viviam aqui na região do Seridó, no interior do Nordeste. Gerações de pessoas que habitam em municípios do Seridó tem sim uma presença indígena muito forte nas suas árvores genealógicas. Elas têm também presença de pessoas brancas nas suas genealogias, pessoas mestiças, como os mulatos, pardos, ora pessoas pretas, como crioulos, africanos, enfim, mas a população indígena também está presente nas árvores genealógicas dessas pessoas. Olha só como são importantes essas pesquisas desenvolvidas por nossos professores. Todos nós devíamos conhecer a história dos nativos habitantes da nossa terra, não é mesmo? Até para entendermos a nossa própria história. Agora vamos ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre esse tema? Os povos indígenas foram os primeiros habitantes das terras brasileiras, que quase tiveram sua cultura e história apagados pela chegada dos europeus. Por isso, hoje nós vamos perguntar quais são as principais dúvidas das pessoas sobre os povos indígenas que vivem aqui no Rio Grande do Norte. Eu queria saber se ainda existem povos indígenas no RN. Sim, uma das características dessas populações é que a grande maioria delas perderam as suas tradições linguísticas, perderam algumas das suas tradições culturais, são muito influenciadas pela sociedade brasileira, principalmente convertidos ao catolicismo, mas mesmo com todos esses processos históricos, essas populações ainda mantiveram a sua identidade cultural muito forte, ou seja, eles se reconhecem ainda como populações indígenas. E algumas dessas populações são o grupo Sagitrabanda, que se autodenomina Potiguara, ou seja, são descendentes daquelas populações que primeiro entraram em contato com os colonizadores aqui na capitania do Rio Grande, que hoje é o estado do Rio Grande do Norte, e eles estão localizados ali na Bahia,
Formosa, no litoral sul do estado, na divisa com a Paraíba. Mas também temos os eleutérios do Catu, os mendonças do Amarelão, os tapará e os caboclos do Açu, que estão ali na região do Baixo Açu. E eu também queria saber quais seriam as maiores dificuldades enfrentadas por eles. Os problemas que essas populações enfrentam são praticamente os mesmos que eles enfrentaram ao longo de todo esse período histórico, né? Eles têm a ameaça da perda das suas tradições culturais, eles têm principalmente os problemas com a questão agrária, né? Como a autodenominação como povos indígenas garante a delimitação de territórios, né? Terras indígenas, geralmente são os territórios tradicionais dessas populações. Esses povos sofrem grandes pressões da mineração, do agronegócio, que ainda invadem e tendem a ultrapassar os limites que foram estipulados sobre esses territórios indígenas, o que coloca em risco a própria sobrevivência dessas populações, já que elas precisam, para manter a sua cultura, de uma relação mais íntima, né, com esses espaços, para a produção alimentar, para a caça, até para as próprias práticas culturais e religiosas, ou seja, o universo simbólico dessas populações. Por que os povos indígenas seguem tão invisibilizados no Brasil? Essa é uma pergunta que não pode ser facilmente respondida, né? Ela tem dois fatores que são importantes nesta negação deste passado indígena e até da nossa própria origem como povo brasileiro, né? Uma das características é que nós somos um povo mestiço. E o povo mestiço, ele tende a negar as suas origens que estão numa hierarquia social mais baixa. Ou seja, no caso daqui do contexto da formação do Brasil, as elites coloniais elas são formadas por uma miscigenação dos povos tupi com os imigrantes europeus que aqui chegaram, os colonizadores ou conquistadores, como alguns preferem chamar. E num período mais recente, nós vamos ter o que foi chamado de Reforma Pombalina, que foi uma modernização do Estado monárquico português para que ele se atualizasse às novas exigências, né, dos desenvolvimentos econômicos desse período, que é no começo do século XIX, quando vão ser extintas as missões, que os índios eram agrupados nessas missões para serem convertidos ao cristianismo, né? E esses espaços eles serviam como um nicho de representação política dessas populações. Com a extinção das missões, uma das consequências foi exatamente a perda desta representatividade política e desta possibilidade de se reconhecer como índio. Essa origem mestiça que tende a negar e a abolição desses espaços sociais e políticos que eram as missões que os índios poderiam se representar e poderiam, pelo menos, lutar um pouco pelos seus direitos. E, principalmente, a abolição do tupi, né? O tupi era a língua falada no Brasil até o século XIX. Somente nos níveis oficiais, na documentação de governo, é que o português era utilizado. No dia a dia, no cotidiano, se falava tupi. Tanto é que, aqui no Rio Grande do Norte, a maioria das praias tem nomes tupi, e a gente usa palavras tupi sem saber que elas têm essa origem, como, por exemplo, pipoca, tapioca. São palavras que já são inseridas no português e que a gente acha que tem origem portuguesa, mas tem origens na língua tupi, né? Uma proibição desta língua também levou a uma negação dessas origens. Como as escolas têm tratado sobre o tema dos povos indígenas? No começo do século XXI, né, final da década de 90 do século XX, ano 2000, houve um evento da comemoração dos 500 anos das descobertas portuguesas. E isso levou a um resgate de uma tradição historiográfica, né, de uma produção de conhecimento histórico, que se voltava para essas origens e para a importância das populações indígenas na formação da sociedade brasileira. E isso culminou na elaboração de legislações no MEC, né, no Ministério de Educação e Cultura, que terminou tornando obrigatório o ensino de história indígena e o ensino dos descendentes afro-brasileiros.
já desde da formação estudantil, ou seja, já desde o ensino básico e no ensino fundamental. E isso tem ampliado as discussões. Mas um dos grandes problemas na forma como essas temáticas são trabalhadas é exatamente a dimensão que é dada. E ela termina sendo somente um recorte temático dentro de toda a prática pedagógica dos professores de história, ao invés de inserir essas questões em todo o processo da sociedade brasileira. Porque você negar a importância das populações indígenas no século XXI é desconhecer algumas das tensões, negar, né, algumas das tensões sociais que estão muito prementes agora na atualidade política do nosso país. E logo depois do intervalo é chegado o momento de descontração e mais informações com o nosso quadro Sabia Não? Nós voltamos já. O quadro mais curioso desse programa está de volta. Hoje eu começo com uma dúvida interessante. Você sabe de onde veio o termo potiguar? E se eu te contar que é um termo indígena? O Sabia Não dessa semana vai mostrar um pouco mais sobre alguns fatos dos povos indígenas do Rio Grande do Norte. Fatos intrigantes, personalidades históricas, inovações e curiosidades você encontra aqui. O Sabia Não está no ar. Você sabia que por muito tempo acreditou-se que os indígenas nativos da nossa região tivessem sido dizimados? O livro Identidade Indígena no Rio Grande do Norte, de Jussara Guerra, sobre os povos originários do RN, mostra que os indígenas foram classificados de maneira equivocada, como mestiços, caboclos e até mesmo desaparecidos. Um mito que cresceu pela falta de registro oficial desse grupo e fez muita gente acreditar que não existisse povos indígenas no estado potiguar. Infelizmente, o Rio Grande do Norte é o estado do Brasil com menor porcentagem de povos indígenas, com cerca de 2.500 pessoas. Segundo o Censo Demográfico de 2010, o RN ainda abriga muitos nativos que carregam nossa história e resistem, mantendo sua cultura viva. Exemplo disso são as comunidades Sagitrabanda, Eleutérios do Catu, Mendonças do Amarelão, Tapará e Caboclos do Açu. A resistência desse povo começou há muitos anos atrás, quando o Rio Grande do Norte foi palco da maior revolta indígena do país. No ano de 1687, depois da expulsão dos holandeses do RN, a Guerra dos Bárbaros foi uma reação dos indígenas à expansão portuguesa sobre o território indígena, que durou mais de 30 anos. Os indígenas são os povos nativos brasileiros. Eles estavam aqui antes da chegada dos europeus e tinham a sua própria cultura. Mas de onde eles vieram? Acredita-se que os primeiros habitantes da América chegaram ao continente há mais de 15 mil anos. Nessa época, o Estreito de Bering, que liga a Ásia à América, estava congelado e serviu como ponte entre as duas regiões. Depois disso, eles se espalharam pelo continente todo. Legal, né? Agora vem cá, que quem nasce no Rio Grande do Norte é chamado de potiguar, você já sabe. Mas você sabia que potiguar era um nome com origem indígena? Pois é, a língua falada por eles deu origem a diversas palavras e até nomes próprios que utilizamos hoje em dia. Potiguar é um termo indígena que vem da junção de duas palavras em tupi-guarani. Poti, que significa camarão, e war, que significa comedor. Portanto, juntando as duas palavras, forma-se comedor de camarão. E cá entre nós, a gente ama comer um camarãozinho, né não? E esse foi o nosso Sabia Não de hoje. Gostou das curiosidades sobre os povos indígenas? Então não deixe de nos acompanhar nas redes sociais da TV URN e conferir os próximos programas. Te encontro na próxima semana. Até lá. Beijo! O quadro Sabia Não também está nas nossas redes sociais. Aproveite e já acompanha no Instagram. Esse programa e todos os outros também ficam disponíveis no canal do YouTube da TVU. No programa de hoje, conhecemos sobre os nativos Cariri e Tarairiu, que atuaram nos sertões das capitanias do norte no contexto das guerras bárbaras.
uma pesquisa desenvolvida por professores do Programa de Pós-Graduação em História do Centro de Ensino Superior do Seridó. O programa de hoje fica por aqui, mas nós voltamos na próxima semana. Um grande abraço e até lá!